Vamos voltar ao estudio de funções vetoriais. Agora vamos definir o produto vetorial entre duas funções vetoriais. Primeiro, vou lembrar como calculamos o produto vetorial. Para isso, precisamos de lembrar o que é o determinante de ordem 2, de segunda ordem, de ordem 2. Se nós temos um arranjo de números A, B, C, D, o determinante de esses números nós calculamos multiplicando A vezes D menos B vezes C. Ok? Este é o determinante de segunda de ordem 2. Com ele, nós podemos definir o determinante de ordem 3. Sim. Ordem 3. Vamos considerar agora A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. E vou calcular o determinante dessa matriz, ou desse arranjo de números. Para calcular o determinante de ordem 3, uma forma é a seguinte: eu considero o primeiro número superior, seria A1, e vou multiplicar esse A1 vezes o determinante de ordem 2 que eu vou obter apagando a linha superior e a primeira coluna. Okay? Isso é A1 vezes o determinante de B2, B3, C2, C3. Ok? Depois, menos, esse menos é da fórmula. O segundo número seria A2, o segundo número da primeira linha, vezes o determinante que vou obter apagando a primeira linha e a segunda coluna. E os números que ficam são V1, esse apaguei, V2, C1, C3. Depois, sinal positivo e A3, sinal positivo, A3, que é o terceiro número da primeira linha, vezes o determinante que vou obter apagando a primeira linha e a última coluna. Ok? Então, vão ficar os números B1, B2, C1, C2. E esses determinantes de primeira ordem eu vou calcular segundo a regra que escrevemos aqui. Então, aqui é 3. Lembrem sempre, começa positivo, negativo, positivo, ok?
Agora, vamos supor que em vez desses números eu quero calcular o produto vetorial entre um vetor A com componentes A1, A2, A3 e um vetor B com componentes B1, B2 e B3. O produto vetorial entre esses dois vetores vai ser, eu posso calcular como A, produto vetorial, esta é a notação para produto vetorial B é igual. O que eu vou fazer é formar o determinante de ordem 3, onde na primeira linha eu vou colocar os vetores I, J e K unitários. Na segunda linha vão ficar as componentes do primeiro vetor, seria A1, A2 e A3. Na terceira linha eu vou colocar as componentes do segundo vetor, ok? Isso seria B1, B2 e B3. Assim, eu posso calcular, eu vou calcular o produto vetorial entre dois vetores. Okay? O resultado do produto vetorial é um novo vetor. Isto é, vamos calcular isso. Então, A produto vetorial B é igual. Segundo a fórmula, é pegar a primeira componente, o que aparece aqui, neste caso é um vetor, e multiplicar pelo determinante de ordem 2, que fica tirando a primeira linha e a primeira coluna. Isso é A2, A3, B2, B3. Isso é um determinante. Depois vamos colocar um sinal negativo e vamos pegar este daqui, que é J, vetor, e multiplicar por um outro determinante que vamos obter tirando a primeira linha e a segunda coluna, e fica A1, A3, B1 e B3, ok? E o último, positivo, vamos considerar agora K, o último elemento da primeira linha, e multiplicar pelo determinante que fica tirando a primeira linha e a terceira coluna. Isto é A1, A2, B1, B2. Se vocês veem, o resultado é esse determinante, o resultado de esse determinante é A1 vezes B3, A2 vezes B3 menos da fórmula A3 vezes B2, todo multiplicado pelo vetor unitário, sinal menos da fórmula, e depois fica A1 B3 menos A3 B1, tudo isso multiplicado pelo vetor unitário J, e o último é mais A1 B2, sinal negativo, A2 B1.
tudo multiplicado pelo vetor unitário K. Então, o resultado do produto vetorial A é um novo vetor, porque aqui nós temos vetor, 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 como tem que ser, ok? Vamos fazer um exemplo numérico. Vou considerar os vetores, por exemplo, R1 igual a 1, 3, 2, e o vetor R2 igual a menos 1, 1, menos 1, ok? Eu quero calcular o produto vetorial R1 com R2. Então, vamos seguir a fórmula. Primeiro que temos que colocar são os vetores unitários. Depois, este R1, os componentes de R1, que 1, 3 e 2, tem que ser nessa ordem, ok? E a componente de R2, aqui embaixo, menos 1, 1, menos 1. E o resultado disso é I, que multiplica o determinante 3, 2, 1, menos 1, menos da fórmula J, unitário, que multiplica o determinante que fica tirando essa linha e essa coluna, 1, 2, menos 1, menos 1, mais K vezes o determinante que vamos obter tirando a linha, a primeira linha e a terceira coluna, que é 1, 3, menos 1, 1. Então, R1, produto vetorial R2, é igual a 3 vezes menos 1 menos 2 vezes 1, ok? Todo na direção I, menos da fórmula, determinante 1 vezes menos 1, menos da fórmula 2 vezes menos 1, todo na direção J. E o último é mais 1 vezes 1 menos 3 vezes menos 1 na direção K, ok? Então o resultado é R1 plus R2 é igual a menos 3 menos 2 e menos 1, 2, menos da fórmula, 2 por menos 1 é menos 2, J, e K é mais 1, menos 3 por menos 1 é menos 3, em K, ok? Então, este é menos 3 menos 2 é menos 5, e menos e menos é mais, menos 1 mais 2 é 1, é menos J, o último é menos e menos é mais, 3 mais 1 é 4, em K. E esse é o resultado. Agora, no siguiente vídeo vamos a fazer isso com funções vetoriais em vez de números.